Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos. Eu sou Leandro Holanda e eu vou intermediar essa conversa, na verdade essa live, com o professor Moran. E, enfim, já me apresentei, passo a palavra para ele agora, que é ele que vai conduzir esse processo. Moran, com você. Ok. Olá a todos. Olá, Leandro. Obrigado pelo apoio. Obrigado a vocês que estão já aqui assistindo neste começo. E obrigado a vocês que estão vendo isso, verão isso depois, este nosso bate-papo depois gravado. Eu venho assim trabalhando há muito tempo com as questões de educação e eu vejo como a gente está indo devagar, me assusta, me preocupa já há muito tempo de como as coisas demoram na educação. É um pouco assim cansativo e ao mesmo tempo desafiador. Então o tema, eu pensei em falar sobre isso, sobre como acelerar as transformações na educação. A gente já sabe, já tem falado muito, já há muito tempo que a teoria está aí, mas por que a gente demora tanto e como acelerar isso aí? E pensei em dividir esse nosso bate-papo, assim, vocês podem colocar já as questões que vocês tiverem, mas em três questões, assim, um pouco só para organizar essa temática. Uma é um pouco algumas coisas que aprendemos e as consequências, isso rapidamente, enfim, esse momento e para onde vamos. Uma segunda camada de como acelerar as transformações são as transformações pessoais. Então, nós vamos falar um pouco do esse primeiro momento e tal, depois as transformações pessoais, como gerenciar tudo isso, porque educação é transformação pessoal. E depois, no terceiro momento, falar sobre esses modelos, como acelerar esses modelos que são disruptivos e os modelos de transformação progressiva. É claro que em pouco tempo não dá para aprofundar tudo, mas rapidamente vamos ao primeiro tema. Enquanto isso, vocês coloquem as questões e o Leandro vai mediando e vai me colocando. Então, o que aprendemos e as consequências? Bom, aprendemos muitas coisas. A primeira coisa que aprendemos é que, por mais que tenhamos avançado na ciência, na tecnologia, ninguém previa tudo o que estamos acontecendo, que significa quão frágeis somos, as previsões e o planejamento, como podem cair de repente, da forma mais... como é incerto tudo isso, como é incerto o processo. Aprendemos também que temos muita resiliência, que podemos aprender muita coisa, que tentamos adaptar-nos apesar da desigualdade. Isso foi legal. Todo o país está tentando aprender. Alguns aprenderam mais, alguns já estavam prontos, então estão experimentando e criando mais. Outros estão com dificuldades, mas estamos avançando. Escancaramos assim a desigualdade brutal, também a necessidade de incluir, não só o digital, mas incluir a maioria em uma escola transformadora, em uma escola bem interessante. Então, essa é uma das grandes questões. Está claro, e já vinha claro, no celular nós temos a convergência, tudo se integra e tudo se mistura. Então, essa ideia da convergência já estava clara há muito tempo, mas agora ficou visível que podemos aprender a qualquer hora, em qualquer momento que a gente quiser, em múltiplos espaços, online e offline, digitais, presenciais, formais, informais, de imersão profunda ou espaços mais de pesquisa, espaços de convivência forte através de redes, espaços de apoio. Enfim, é essa ideia de aprender de múltiplas formas também, aprender de forma
presencial e online, aprender de forma mais personalizada, e cada um dentro do seu ritmo, aprender em grupo podemos aprender online. Antes não estávamos tão atentos a essas possibilidades, e aprender depois a orientar através de mentorias de pessoas, aprender com projetos reais, autênticos, aprender o que é significativo, então, aprender com propósito, aprender com significado. Então, todas estas dimensões estão ficando claras. O que todos estão percebendo é que essa mistura, o que chamamos de aprendizagem híbrida, misturar não só presencial e online, mas fazer uma alquimia com todos esses ingredientes, ele precisa ser muito aprofundado agora, quer dizer, os ingredientes que combinam as diversas necessidades, como fazer tudo isso com crianças, como fazer com adolescentes, como motivar adolescentes para que continuem aprendendo, jovens para que continuem desenvolvendo projetos profissionais, preparando-se para uma vida tanto profissional como pessoal, extremamente interessante. Como fazer com que as pessoas tenham essa ideia de propósito e de significado e de projeto de vida como algo importante. E como fazer isso? Principalmente a partir do ensino fundamental 2, ensino médio em diante, como flexibilizar isso, como torná-lo muito, mas muito mais adaptado. Nós podemos fazer de tantas formas, e podemos fazer uma parte sozinhos, outra parte com mentoria e mediação de um ou de mais especialistas, aprender entre pares, aprender em grupos, aprender mão na massa, aprender refletindo, tornando visível esse processo. Então é fantástico tudo o que vem aí. Então, nas consequências, no empobrecimento, na crise brutal, na desigualdade, temos que procurar fazer o possível para que estes ingredientes sejam assim, os mais adequados para cada um. Como incluir a todos, como ajudar aqueles que têm mais dificuldades, seja no digital, no acesso, na compreensão, um pouco de todo esse mundo, e como aqueles que sabem um pouco mais, aqueles que já avançaram um pouco mais, podem compartilhar e estão compartilhando, e vamos continuar compartilhando, ajudar aqueles que sabem um pouco menos. Então, eu queria iniciar um pouco essa minha assim, proposta de diálogo, dizendo que nós teremos consequências bastante fortes, um pouco pelo que aprendemos nesse momento, pela desigualdade e pela crise brutal em que vamos continuar assim durante um tempo, e pela desigualdade, nós teremos que adaptar muito tudo o que nós já fazíamos. Então, quando falamos em metodologias ativas, meu Deus, é inacreditável que ainda estejamos duvidando de que temos que colocar mão na massa, que os alunos têm que ser consultados, de que os projetos têm que ser negociados, de que tudo tem que ser interessante para eles, de que a aprendizagem tem que ser por descoberta, os alunos têm que fazer coisas legais, pesquisar, compartilhar, tudo isso que é possível no online, também depois no presencial, fazê-lo da forma como a gente, assim, no curto prazo, de forma o que vai sendo viável segundo as autoridades sanitárias, quer dizer, iremos aos poucos voltando, não todos de uma vez, mas esses modelos híbridos, vamos tentar aprofundá-los não somente como algo emergencial, mas como algo que vai fazer muito sentido daqui para frente. E se algo eu aprendi, já faz quase 20 anos que fiz vários projetos, entre eles uma faculdade inteira, que todos os alunos e professores trabalhavam uma parte presencial e outra parte online. Professor,
complementando as suas colocações aqui, começaram a chegar algumas perguntas, né? Então, primeiro, mostrar que tem um comentário aqui da Lilian Basic, também está falando um pouco sobre a importância da sua fala. Muito legal esse comentário dela. Obrigado. E obrigado, acho que a gente pode... Lilian, grande parceira. Pode conectar com a fala da Elo. A Elo, ela fala um pouco dessa ideia, né? De como que engaja os ambientes, os alunos, os estudantes, no ambiente virtual. E quais são as estratégias que a gente pode utilizar para potencializar o uso do EAD? Bom, engajar o aluno é um desafio, seja no presencial ou no online, mas no online temos a capacidade, tem alunos que comentaram assim, eu li em algumas vezes diziam, eu no online, se não está interessante, em 2 minutos desligo. Então é isso aí, online, o aluno desliga e vai para outra coisa. O aluno tem o botão de desligar, tem o botão pode deixar a câmera fixada, se é uma coisa online, e ele estar fazendo outra coisa. Assim como no presencial, ele pode estar olhando para o professor e estando fazendo outra coisa. Então, como engajar? Primeiro trazendo questões relevantes, colocando desafios e principalmente negociando, conversando, partindo das questões reais. Eu vi muitos professores hoje, assim, neste período, em que eles abrem, quando eles têm os momentos síncronos, eles começam perguntando como eles estão, quais são as questões que eles têm, se conseguiram realmente pesquisar, porque muitos trabalham com aula invertida, tem que ler alguns materiais, assistir alguns vídeos, ou começar a fazer algumas pesquisas. Mas antes de entrar no assunto ou no novo desafio, a primeira questão é como vocês estão bem, quais são os problemas, e a partir disso você vai trabalhando. Então, engajar é partindo do aluno, partindo de onde ele está, partindo das suas questões, das suas vivências, e fazendo uma comunicação afetiva, criando um ambiente em que os alunos se sintam assim acolhidos, à vontade e desafiados. Tem um acolhimento afetivo e depois você tem realmente toda propor um desafio, e aí a gestão de desafios para que isso possa ser feito em pequenos grupos, por exemplo, nem precisa ser online, e ter, quando possível, fazer encontros de todos síncronos, para poder que eles apresentem, poder comentar, poder avaliar entre todos, uns aos outros. Isso faz muito sentido. E depois que cada um faça também seu próprio percurso, relate no seu portfólio tudo o que ele fez, ter também todo esse uso das tecnologias para acompanhamento, monitoramento do que cada um faz. Professor, bom, muito boa sua colocação, concordo com o senhor, acho que é importante pensar em diversificar as estratégias, né, para poder engajar, e já é um desafio no presencial, que dirá no EAD. Tem uma outra pergunta aqui da Maria Cecília. Não é no EAD, assim, é um pouco assim, no online, no remoto, porque o EAD no sentido amplo a gente entende isso como um projeto de ensino que vai, enfim, que pode ser não é EAD, não é exatamente EAD o que a gente está fazendo. Mas enfim, nesse momento nós usamos essa palavra um pouco como ensino remoto, ensino online, ok. Eu acho que é uma excelente colocação, não, tem toda a razão, a gente não está exatamente fazendo EAD, é uma adaptação. Mas tem uma pergunta aqui, falando um pouco da Maria Cecília, uma pergunta da Maria Cecília, que ela fala um pouco dos mais novos e com pouco acesso à internet. Né? Como trabalhar com estratégias híbridas nesses casos? O senhor tem algum comentário sobre essa pergunta? São duas questões, os mais novos e os que não têm acesso. E se são mais novos e não têm acesso, são duplas. Primeiro, como trabalhar com os mais novos? No digital, você tem que ser muito, muito mais... Se falamos de comunicação, é a comunicação primeiro que prevalece. E é o lúdico. Você tem que trabalhar com questões que as crianças possam
possam fazer alguma coisa manual, alguma coisa que possam depois tirar uma foto e mandar, coisas que elas possam replicar. Às vezes a professora faz, o professor faz alguma atividade e ela mostra um pouco algumas, por exemplo, você pode fazer um pequeno prato, por exemplo, uma coisa bem trivial. Você mostra um pouco o que é possível, um pouco passo a passo, para que eles façam em casa e depois eles possam postar. Se não pode ser feito online, para aqueles que... Você pode criar roteiros escritos, roteiros impressos, usar o som, rádio, podcast, para que muitos tenham acesso, então dar algumas informações aos alunos, gravar pequenos áudios e enviar, fotos, enviar, e o professor posta num Padlet, num mural digital, e aí tudo fica visível para todos. Enfim, são os recursos que sejam possíveis. O que nós não podemos é deixar os alunos de fora, mas também não, em nome, como algumas instituições fizeram, mas como não podemos incluir a todos, ficamos em recesso. Também não dá. Nós temos que continuar ensinando e aprendendo nesse período, e um período extremamente interessante de aprendizagem, e ao mesmo tempo ver como chegar àqueles que não têm acesso. Tem políticas de oferecer tablets, oferecer computadores, convênios com operadoras, tem muitas coisas que foram feitas no Brasil para tentar minimizar algo que é gravíssimo, que é a desigualdade brutal da maioria da população brasileira. E eu acho que também tem uma questão de, às vezes, pensar em como é que integra essas estratégias não necessariamente do online, mas daquilo que vai ser enviado para casa, né? A gente tem visto muitas redes públicas trabalhando com o envio de atividades impressas, né? Impressa, então, isso, falei do impresso. E aí como é que você consegue, talvez, vincular isso, pensando no que... agora a gente está no momento online, né? Está no momento emergencial online, mas passando por um momento de como é que a gente integra. Mas boa colocação, Moura, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui da Mariana Batista. Mariana, ela fala o seguinte, ela pediu para você comentar um pouco sobre pesquisas nas aulas de educação básica. Poderia ser uma forma de aliar o protagonismo e engajamento com o desenvolvimento intelectual e científico? Então, ela está falando das propostas de propor pesquisa para os estudantes realizarem isso. O que você acha sobre isso? A pesquisa é fundamental. O aluno ele tem que ser um pesquisador, gostar de pesquisar, mas para isso, para que goste de pesquisar, você tem que colocar questões que estejam ligadas, que ele veja como interessantes, como empolgantes e que tem algo a ver com a vida dele. Então, essa questão de fazer sempre essa ponte entre um assunto, um desafio e a vida, mas o aluno pesquisando nas condições que tem e com os recursos que tem. Se, por exemplo, não tem muito acesso online, que seja a pesquisa, às vezes pode ser entrevistando alguém, algum parente, entrevistando algum colega, mas há vários tipos de pesquisa, um pouco mais formal, mas há também as pesquisas com aquele que é mais experiente, aquele que tem algum domínio maior, aquele que tem um conhecimento adquirido pela vida. Então, o ensino com pesquisa sempre foi fundamental e continua sendo fundamental. Mas uma parte dessa pesquisa pode ser feita em momentos em que cada aluno puder, não em tempo igual para todos. Então, por isso que a aula invertida pode ser uma estratégia interessante. O aluno tem alguns materiais, faz algumas pesquisas, você coloca algumas questões sobre essas pesquisas, para depois, nos momentos síncronos ou presenciais, dependendo de onde nós estivermos, aí fazermos tanto algum trabalho de aprofundamento, de discussão, pode ser conceitual, como um trabalho de aplicação em um projeto, através de um jogo, através de outras dinâmicas, mão na massa. Muito bom, Moura. Bom, tem uma outra pergunta do Rinaldo. Ele fala o seguinte, né? Então, uma das resistências que enfrentamos é a diferença salarial entre professores que trabalham de forma online e dos que trabalham em forma presencial. E ele fala um pouco dessa questão. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas é um comentário.
Não sei se o senhor quer comentar um pouco disso. Por trás dessa resistência está uma certa ideia de que o online é mais barato, o EAD, ele no Brasil, no ensino superior, ele criou uma alternativa bem mais barata do que o presencial, e então também a remuneração ela é mais baixa. Então isso é um tiro no pé, eu acho, quanto política que nós fizemos. É claro que a educação à distância ela tem que atender aos mais desfavorecidos e aos que estão longe, mas os projetos, as propostas, elas não podem ser assim só baseadas num custo baixo. Uma educação de qualidade ela tem custo, uma tutoria, um bom professor custa. Então, se nós pagamos péssimos materiais, se nós não temos pessoas para acompanhar de verdade, nós estamos fazendo um simulacro. Então, é preferível ter menos pessoas, mas melhor remuneradas, dando atenção às pessoas. Então, eu sinto que desde o começo essa questão por exemplo, do tutor sempre, muitas vezes não é considerado docente, é classificado como administrativo. Na área pública, na universidade pública, ele é considerado bolsista da CAPES ou do CNPq, nem é contratado. Então, há muito aqui que mexer em relação a essa relação custo do online. Mas isso acontece, só fechando, as pessoas também acham que porque você está no online também não tem que pagar. Estamos numa ideia de tudo gratuito ou pagar pouco. Não, está online, está em casa, por que vou pagar o conhecimento? No presencial, sim, ele tem que se deslocar, mas na verdade o trabalho que você faz no presencial, no online, muitas vezes é igual, e as pessoas também querem remunerar de forma diferente. Eu acho que esse é um ponto importante, que eu acho que esse momento também, como muitos professores estão indo para online, nessa questão do ensino remoto emergencial, eu acho que a gente também está escancarando essa ideia de que não é bem assim, né? O ensino online não é trabalhar online não é tão mais barato e não é tão mais rápido do que o presencial. E custa, se você prepara você como professor de design, de projetos, é complexo todo o processo do online. O online tem em conta, uma das dimensões é a personalização, significa adaptar um pouco o currículo a cada um, e que cada um possa fazer escolhas e poder acompanhar cada aluno. Então isso toma tempo. Temos algumas formas de acompanhamento assim online, mas há um trabalho de desenho, de acompanhamento, de avaliação, e ele criar estratégias diferentes não é simples. Não é simples. E ainda tem que conhecer os recursos. A Lilian fez uma pergunta aqui, professor, que eu acho que é bem legal, que até para você falar um pouco das suas obras. Sabemos que as metodologias ativas não são recentes na educação. Quais seriam as principais referências teóricas que podem ser consideradas para pesquisas de mestrado e doutorado na área? Bom, nós temos, se você está pensando em mestrado e doutorado, você tem os autores, eu diria, vá primeiro às fontes, aqueles grandes educadores que realmente eles construíram toda essa caminhada que nós temos hoje de metodologias ativas. Então, tanto a Lilian como eu começamos há pouco tempo a fazer uma síntese um pouco de algumas práticas de ensino superior. Então, com professores, recomendo isso como um ponto de partida para ir um pouco do presente para o passado. Então, essa ideia de aprender as metodologias ativas a partir de práticas, esse é um livro da editora Penso, que metodologias ativas para uma educação inovadora. Tem a Twine, que trabalha com diversas estratégias também, a Twine Daros, que eu recomendo. Tem o atual livro que eu ainda não li, que também é coordenado pela Lilian, sobre os projetos, e também por você, Leandro, os projetos STEAM, quer dizer, que
agregam as diversas áreas, ciência, tecnologia, artes, matemáticas, no fundo, que são esses. E aí você tem que ir atrás, os que trabalham com projetos, o Bender, e depois ir a Dewey, essas fontes, Dewey, Freinet, Montessori, enfim, Bloom em alguns sentidos, até chegar a Paulo Freire, o Edgar Morin, no sentido da complexidade. Enfim, nós teríamos que misturar alguns autores mais atuais que fazem uma síntese para hoje e os autores referência, que são, sem dúvida, começa com Dewey. Muito bom, professor. Acho que você deu excelentes referências. E a gente fez uma obra bem legal mesmo, falando de STEAM, de aprendizagem baseada em projetos. Também tem a sua obra com a Lilian, que eu acho que é uma excelente referência do tema. Professor, tem uma outra pergunta aqui da Juliana Ferreira, que fala um pouco sobre como verificar a aprendizagem dos estudantes o professor mostrando a capa. Muito bom. Como verificar a aprendizagem dos estudantes nas aulas online. Esse também, de novo, já é difícil fazer isso presencialmente. Como a gente consegue fazer isso online, professor? Quer comentar? O online é complexo, mas não é impossível. Nada é impossível. O online, a vantagem que nós temos o online é que tudo deixa rastro, tá? Para o bem e para o mal. Por isso, tudo pode ser, o que você escreve, pode ser compartilhado. Então, a primeira, eu diria, a estratégia é criar alguns espaços, né, nas plataformas que você tiver, se é a plataforma de escola, ou, enfim, em plataformas que você ache convenientes, onde os alunos criem uma página, um portfólio, no Google Sites, no WordPress, Wix, você tem vários lugares, no próprio Google Sala de Aula. Você vai criando, nesse espaço, você vai tendo um roteiro de atividades, e você tem algumas atividades que o aluno vai fazendo, vai desenvolvendo, atividades de pesquisa, como falávamos antes, atividades de discussão, em algum fórum, atividades de construção de um projeto, e aí o aluno vai postando quais são as contribuições que ele vai tendo em cada etapa do projeto, e o professor vai acessando. E o professor pode ir definindo, além disso, como tudo isso vai ser avaliado junto com os alunos, que vai ser considerado, criar algumas rubricas de avaliação e compartilhadas com os alunos para que saibam como isso vai ser feito, que os alunos apliquem essas rubricas. Então, o portfólio, avaliação por pares, que os alunos se avaliam uns aos outros, a autoavaliação, as rubricas e todas assim as interações que o aluno tem, se ele participa, se ele contribui. Então, tem um conjunto de olhares que hoje são interessantes. Então, fazer com que os alunos registrem, com que eles relatem, eles olhem para o que os outros estão fazendo. Então, a ideia não é copiar do outro, mas é olhar a partir do que o outro faz e avaliar, e que ele também se autoavalie. Então, há uma série de questões e de formas de visualizar. Aí tem todos os autores, Haidt e outros, que a ideia de criar também algumas rotinas e algumas perguntas para ver o nível de compreensão do aluno. Então, de vez em quando, fazer alguns quizzes, algumas também. Você tem um conjunto de estratégias dentro de tudo isso. Muito bom, Moran. Eu concordo com você. Acho que a gente não consegue ver o aluno, então tem que ter alguma forma de obter dados sobre o que eles estão fazendo, e tem muitos recursos digitais que são úteis, né?
um mural virtual, um Mural. questionário. Tem muita coisa que dá para ser feita, né? Que você comentou na sua fala, trouxe na sua fala. Bom, Moura, acho que tem mais algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente pode começar a discussão antes de entrar nessas perguntas, colocar o seu segundo tópico, e aí a gente pode fazer uma apresentação do seu segundo tópico, e a partir dele a gente vai para mais perguntas, a gente abre mais perguntas. Então, eu vou passar para você falar um pouco sobre essa ideia da gestão das transformações pessoais. Aqui é uma outra dimensão que a gente dá um pouco por sabido, não? A gente está pensando muito em modelos híbridos, metodologias ativas, aprender com projetos, aprendizagem flexível, tudo isso é interessante, mas por que demoramos tanto para aprender? Por que é difícil? É porque a aprendizagem é a ideia de... Ela vem... É feita por pessoas que se ajudam mutuamente nessa transformação. E a educação, ela depende um pouco do contexto, sem dúvida, há toda uma influência cultural enorme, mas, no fim das contas, depende de decisões também pessoais. Quer dizer, no sentido amplo, você aprende muito se você percebe que aquilo lá faz sentido. Então, a ideia da educação como transformação serve para os dois lados, um pouco para aqueles como nós que estamos querendo ajudar os outros, mas que primeiro temos que estar sempre olhando, antes de querer transformar os outros, transformar-nos, aprender e colocar essa aprendizagem como um processo de transformação bonita, né? A ideia que vejo sempre de Rogers e de outros, essa ideia de aprender em clima de confiança e de acolhimento, mas ao longo da vida. E eu sempre digo, algo que me marcou, é ver, quando olho pessoas como o Carl Rogers, quando ele estava já morrendo, e na fase final da vida, ele dizia: eu estou aprendendo, envelhecendo, aprendendo, estou revendo meus conceitos, estou mudando minhas práticas. Então, essa ideia de aprender como uma dimensão transformadora, ela é importante primeiro para cada um de nós. É importante que o aluno perceba que isso pode ser um sinalizador de caminhos. Então, não é aprender só para passar no vestibular, para ir bem no Enem, para ter uma carreira, é aprender para a vida e aprender em todas as dimensões, tanto nas dimensões cognitivas, socioemocionais, também aprender a exercitar valores, a saber conviver, a saber relacionar-me com quem não pensa igual comigo. Então, a gestão desse processo de transformação e como criar estratégias de curto e de médio prazo, esse também é uma dos olhares que eu estou procurando agora, assim, aprofundar, ajudar as pessoas e aí vem toda essa questão de mentoria, projeto de vida, ajudar a que cada um, primeiro o docente, o gestor e depois o estudante e depois a família, veja como a aprendizagem, como um projeto que não é um projeto, é um projeto lúdico, gostoso e ao mesmo tempo complexo de aprender evoluindo, e que a gente precisa ir avaliando, assim como avalia a aprendizagem, avaliamos para a aprendizagem no intelectual, no conhecimento, aprendamos também a avaliar como estamos evoluindo no campo pessoal, nas relações com os demais, aprender a conviver e criar estratégias de curto e de médio prazo para realmente colocar em prática um projeto que vale a pena e que a gente veja o significado mais no médio e longo prazo. Então, essa é um pouco a ênfase no curto e no médio prazo na educação como transformação pessoal do profissional, pessoal do estudante e também da família, envolver a família também nesse processo, criando
escola como uma comunidade de aprendizagem. Moreira, muito bom. Acho que tem uma pergunta aqui do Joécio, ela se conecta bem com essa fala sua sobre essa parte do desenvolvimento pessoal. O Joécio, ele pergunta o seguinte, no ensino híbrido aprendemos junto com processos abertos e informais, e aí ele dá um exemplo da sala de aula invertida. O que eu coloquei foi um pano de fundo, assim, que é para todos, seja ensino híbrido, seja a ideia de ter um planejamento aberto, de ter assim esse conhecimento do estudante, partir de onde ele está e provocá-lo, desafiá-lo a ir além. Então, esse é um desafio que é complexo e que cada um faz dentro da sua área. Mas você, eu sou professor de matemática, eu tenho que trabalhar projeto de vida? Não, você não vai trabalhar o projeto de vida, mas as matemáticas têm que mostrar a relação com a vida e como se juntam com essa ideia de você trabalhar com significado, com propósito. Então, são camadas. E quando você trabalha de forma integrada com várias áreas, como no STEAM, você não pode esquecer essa dimensão mais profunda, porque senão a gente fica fazendo um projeto assim, contemplo matemática, contemplo ciências, contemplo artes, ok, mas tudo tem que estar ligado também a propósito, assim como o Resnick fala, a criança aprende por projetos, aprende por algo que tem significado, propósito, aprende por pares e aprende de forma lúdica. Então, no híbrido, ele tem que ser uma coisa legal. A invertida não tem que ser materiais chatos, tem que ser materiais desafiadores, legais, então partir daquilo que para o aluno faz significado. Eu não posso partir da Sala São Paulo se o aluno está no funk, então tem que partir de onde o aluno está, do funk, para que ele chegue à música clássica, entende? É essa ideia do significado, e em processos abertos, significa de negociação, projetos negociados e projetos conversados e que podem modificar-se de acordo com o andamento. Então, eu planejo, mas depois na execução isso pode ser bastante diferente do que eu imaginava. Muito bom. Tem duas perguntas aqui que são muito parecidas, então eu vou juntá-las, tá, professor, em uma pergunta só. Como é que você avalia um pouco dessa questão da recepção dos professores, um pouco dessa resistência que existe em relação ao ensino superior, né? Então, nas instituições de ensino superior, acho que foi colocado aqui em relação ao ensino superior na instituição pública, mas também dá para a gente que convive um pouco nesse meio sabe que também tem uma certa dificuldade de pensar nessas estratégias de ensino híbrido, mesmo no privado, né? E como é que você enxerga um pouco dessa questão eu não sei se o melhor termo é resistência, de fato, mas como é que você avalia essa questão da receptividade dos professores em relação a esse tipo de proposta no ensino superior? Bom, eu creio que agora, com toda esta etapa, que foi uma etapa de aprendizagem para as universidades e mesmo para as públicas também, haverá uma maior percepção de que temos que mudar, já sabíamos, de que o híbrido faz sentido, de que o professor precisa se engajar. Muitos professores que não tinham muita ideia disso foram meio que obrigados e eles foram aprendendo, às vezes, a replicar a aula no online, mas depois eles foram evoluindo. Tem muita gente compartilhando, tem muitos lugares, a Unicamp, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tem portais assim, com muitos materiais legais para trabalhar online, com experiências. Então, o que fora na educação básica, o portal Porvir, enfim, no grupo A, Desafios na Educação, você tem dezenas de lugares em que você tem experiências muito, muito relevantes, mas a questão importante aqui é que a maioria dos docentes, eles têm que estar assim unidos
na troca de que o caminho é esse, e não olhar tanto assim para, não, mas ainda o outro não está fazendo. Não, isto aqui faz sentido, os gestores fortalecendo essa direção, dando apoio político institucional. Então não pode ser uma decisão de cada um. Então a mudança tem que vir assim de todos, vendo que isso é importante, porque isto ajuda o aluno. Então isso tem que ser uma espécie de quase um mantra em que todos estamos assim mostrando que senão o aluno não faz sentido. Uma criança que hoje tem 5 anos, imagina daqui a 15 anos, com todo o avanço da tecnologia, enfim, realidade virtual, a entrada do 5G, tudo isso que nós sabemos que vem aí, de todas as camadas de inteligência artificial. Não tem sentido uma criança que não aprenda de forma ativa. Então, o professor, ele mesmo vai ficar um pouco para trás. Agora, há instituições, por exemplo, eu gerenciei uma instituição em que a política era fazer o híbrido. E quando é uma instituição privada, você tem assim uma maior força, se bem da gestão, de dizer a professores e alunos como é esse modelo, como fazer, quais são os prazos, enfim. Na área pública há um pouco de dispersão, tem departamentos extremamente ativos, tem outros em que deixam muito a critério de cada um, e essa falta de congruência é terrível do ponto de vista da gestão assim no médio prazo. Por isso que agora, se queremos realmente dar uma resposta, temos que acelerar essa formação contínua dos docentes, temos que apoiá-los e sermos maioria fazendo tudo isso. Alguns sempre ficarão para trás, mas se a maioria faz, os outros serão um peso menos ostensivo. Muito bom, professor, eu concordo. Acho que é um processo que está sendo aí acentuado por conta desse momento que a gente vive, mas que também é um processo que também tem a ver com a característica do professor, né? Tem a ver com a questão da formação, e acho que cada vez mais se olha para isso. E é um movimento de longo prazo, né? Moran, acho que tem mais uma pergunta bem interessante aqui, mas eu vou deixá-la para a parte final, e aí acho que seria legal para a gente já ir para o último bloco dessa conversa, que você trouxesse um pouco da apresentação do último tópico da sua fala. Então eu vou abrir e colocar aqui o último tópico, e aí depois eu volto para as perguntas finais. Se mais alguém quiser colocar mais alguma pergunta, digitem aí no chat, pessoal. Bom, no fundo já estávamos falando de para onde vamos, o tempo todo estivemos falando de modelos disruptivos e transformação progressiva. Quer dizer, nós podemos fazer tudo isso, essa transformação, de uma forma mais estruturada, um pouco do zero, assim, começando assim com tudo já planejado, assim. Então tem escolas, universidades, enfim, tem projetos que eles partem um pouquinho do zero, dizer, vamos lá, todos já mudam o currículo, os espaços, formas de avaliar, o uso de tecnologias, enfim, uma formação realmente dos docentes e gestores dentro desta visão. Então tem escolas que conseguem fazer isso de forma diferente, mas a ideia de escolas que focam muito em competências em projetos, mas de forma estruturada. Eles trabalham de modelos híbridos, mas não cada um isoladamente. São modelos assim já pensados de uma forma intencional, ampla e como projeto. Tem escolas que têm uma grande flexibilidade curricular, então o aluno pode trabalhar também no online com cursos que ele pode validar em outras instituições, ou fazer MOOCs, ou fazer assim, esses cursos gratuitos. Ele pode compor o currículo de forma muito mais flexível. Então, há modelos que são disruptivos, mas a grande maioria das escolas, tanto de educação básica como superior,
públicas e também privadas, elas têm muita dificuldade se elas já têm muitos anos de tradição de fazer uma ruptura, de vamos fazer um outro modelo. Então, a ideia de pensar como acelerar, e essa é um pouco a intenção um pouco do trabalho, das minhas pesquisas e um pouco das minhas inquietações, estou angustiado de como acelerar essas transformações para naqueles que já têm uma cultura, que já sabem que tem que transformar, mas tem também o peso, os pais que querem conteúdo, os colégios tradicionais, onde você tem uma certa tensão entre tradição e evolução. Como fazer essas transformações na gestão, um pouco no currículo, nas metodologias, no docente, na avaliação, de uma forma que não seja agressiva, para não perder, às vezes, alunos, para poder, mas que seja realmente mais acelerada. E como fazer isso, o que eu chamaria com duas dimensões que hoje precisamos trabalhar nas escolas e nas universidades. Uma, o que precisamos trabalhar agora no curto prazo, assim, imediatamente, aquilo que já é possível. Então, aproveitar os melhores professores, aqueles que já têm domínio, por exemplo, das metodologias, criar esses grupos, colocá-los junto com a gestão para criar esse grupo como um grupo de inovação, criar uma inovação para ver o que é possível avançar assim já imediatamente, que pode ir para o híbrido, enfim, melhorar nas formas de avaliação, enfim, a infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo ele tem que ter um papel de envolver a toda a comunidade escolar, enfim, dos mantenedores, as famílias, nos projetos de médio prazo. Se a gente só fica trabalhando no imediato, e a gente já tem muito que fazer no imediato, eu entendo, se não cuidarmos de reservar alguns tempos para pensar o depois, nós vamos demorar muito em fazer essa transformação e pode ser que muitas outras escolas ou universidades nos passem adiante, porque algumas estão já pensando em estratégias bastante interessantes de como fazer isso aí. Então, eu estou observando alguns, assim, os movimentos, eu diria que realmente propõem coisas que fazem sentido e as estratégias das escolas que querem realmente em menos tempo fazer essas transformações. Primeiro o imediato, depois o médio prazo. Nós temos que trabalhar meio em paralelo essas várias possibilidades. Aí eu tenho exemplos de como alguns fizeram isso, enfim, isso já é para uma conversa maior. Muito bom, Moran. Eu acho que é um assunto extremamente importante para entender, primeiro, esses modelos que você conhece já, né, para inspirar, e a gente vê muito essa dificuldade, né, o como lidar com a inovação no ambiente tradicional. E eu acho que você trouxe muito bem isso na sua fala. Tem uma última pergunta aqui para a gente encerrar essa conversa. Se alguém também quiser colocar mais alguma, eu acho que talvez dê tempo aí de mais uma pergunta. Mas é uma pergunta, na verdade, são algumas perguntas, porque ela colocou tudo no texto, da Márcia Garcia. Márcia Garcia, ela coloca o seguinte: ó, professor, qual é o futuro das aulas online? Estão ganhando mais espaço depois do isolamento. Será uma possibilidade o ensino online no ensino médio e fundamental? Eu acho que é isso que ela quis colocar. Médio e fundamental, pelo menos parte das aulas? Bom, o futuro é como tudo, o futuro não é nem online, nem presencial, tudo é híbrido. Na vida, o futuro não é só estar em casa, nem estar nós fazemos um pouco de tudo, mas online, vocês viram que em tudo, na área, por exemplo, do trabalho, vai ter muitas mudanças. Eu acompanho, assim, um pouco por pessoas, claro, vou dar o exemplo da pessoa mais próxima que eu tenho, meu filho, que está numa destas empresas de tecnologia, como o Facebook, ele está lá, eles não voltam para o presencial até o ano que vem, eles estão trabalhando o tempo todo online.
E eles dizem que essas empresas estão assim, pensando depois, quando passar a pandemia e tudo mais, quantas vezes eles terão que ir a um lugar físico para continuar trabalhando e quantos será online. Então, os modelos híbridos de trabalho fazem sentido, as reuniões vão ser online. Então, o ensino também vai ter muito esse componente do híbrido, e para muitos o online, educação continuada, esses cursos de formação curta, enfim, isso sem dúvida que a maior parte serão online. Mas na educação básica também teremos um híbrido. No ensino médio, vejam, nós temos algumas áreas, vamos trabalhar com essas 4 áreas principais, às vezes 5, também se incluímos o ensino religioso, mas enfim, as 4 principais áreas, e depois temos os itinerários, e muitas escolas, elas terão que socorrer-se de uma série de outros saberes que eles não estão lá locais. Então, o híbrido vai ser importante. O híbrido, enquanto estratégia, aula invertida e o presencial significativo, e a flexibilidade de processos. Tirando, digamos, a educação infantil, enfim, os primeiros anos do ensino fundamental, eles terão muito mais presencialidade, mas terão um certo híbrido na interação entre espaços, as formas de usar tudo isso. Depois, nós temos que abrir para esse mundo. O mundo está aí, a escola tem que estar aberta para o mundo para a escola. Temos que fazer coisas muito diferentes do que fizemos. Essas crianças, elas têm muitas, já querem outras coisas, mas o mais importante depois da escola, nosso, é educá-los também a não só ir na corrente do digital. Temos que usar isso a nosso favor, a favor deles, assim, para aprender, mas eles têm que aprender outras coisas, têm que aprender a não ser tão imediatistas, têm que aprender a refletir, a meditar, a pensar, a parar. Enfim, tem outras aprendizagens também que são interessantes e que fazem parte um pouco desse híbrido mais amplo. É presencial, digital, mas também aprender a ver, a refletir, a meditar e a integrar tudo isso de uma forma diferente. Moreira, muito bom te ouvir sempre. Mas, acho que a gente conseguiu conversar bastante com as perguntas, conseguimos passar por algumas que foram colocadas, não por todas, mas a gente está indo para o final, para finalizar. Então, antes de finalizar, eu queria colocar aqui, e aí vou deixar para você comentar, vou colocando um por um, Moura, que é algumas referências que o Moura queria compartilhar, né? Então, acho que a primeira é o blog do Moura, né, Moura? Quer falar um pouco desse, que as pessoas podem encontrar nesse instrumento? O blog está aí, eu sempre deixei na USP, que surgiu como o primeiro ambiente que usei há muitos anos, há mais de 30 anos, os alunos postavam as suas atividades, a gente fazia também algumas pesquisas no laboratório e colocava aí, e hoje é um blog de serviços, vocês encontram mais os textos, os vídeos, enfim, um pouco as atividades e também os cursos que eu dou. Eu tenho um curso online com a Dênia, às vezes, de repente, eu crio um seminário, como agora, que tive a ideia de fazer um seminário no mês que vem, e aí estão um pouco os textos de apoio e algumas atividades próximas. Aí você separou 2 textos que você queria compartilhar também aqui, né? Eu coloquei um, depois eu coloco outro, mas já pode falar dos 2, e aí eu só troco aqui. O texto aí é um pouco, é uma síntese que eu vou ampliar, mas aí é uma síntese desse primeiro tópico que discutimos hoje, o que estamos aprendendo e um pouco as consequências. Esse texto estou revisando, vou ampliá-lo, mas por enquanto eu deixo esse texto que é uma síntese do que
um pouco da discussão, um pouco do primeiro tópico. E o texto 2 já trabalha, é um texto um pouco mais amplo, de pensar essas transformações de curto e de médio prazo, um pouco das escolas. Foi um pouco a fala do último tópico, de como fazer essas transformações, e tem também no meio algo da transformação pessoal. Então, são dois textos que contemplam um pouco algumas das questões que estamos falando aqui. Mas há alguns materiais que eu ainda não postei, que eles fazem parte um pouco dessa reflexão rápida que eu fiz de como acelerar todo esse processo, tanto no pessoal como um pouco no institucional, no curto e no médio prazo. Pô, Moran, e aí acho que é legal compartilhar esse seu projeto agora também, né, do seminário. Para encerrar, acho que você pode comentar um pouco dele. Coloquei o link aqui embaixo. Bom, o seminário é um lugar onde eu pretendo compartilhar com vocês, e gostaria muito que vocês se inscrevessem, para poder falar disto com mais amplidão, com mais profundidade, e com uma intensa troca também. Quer dizer, eu tenho assim uma série de pesquisas, de reflexões que eu vou compartilhar em 4 momentos em julho, nos dias 9, 16, 23 e 30, em 2 horas assim cada dia. Então eu postarei algum material antes para aula invertida, e depois discutiremos um pouco esse material, as experiências, faremos troca também de um pouco de tanto de discussões como de experiências, e vai ser um espaço muito rico de entender toda essa ideia de como acelerar as transformações na educação. Então, a ideia de acelerar. A visão já temos. Se você vai se inscrever no seminário porque já quer mudar, já está isso, já está fazendo coisas legais, e você é gestor. Como isso aqui pode ser mais rápido? Docente também, como posso eu mesmo envolver mais os demais para fazermos coisas muito mais interessantes, porque se eu me transformo e os demais se transformam, eu me realizo muito mais. Esta é a ideia de acelerar algo que vale a pena. Como fazer com que tudo isso chegue antes, para a gente não termos tanta demora naquilo que nós percebemos que é significativo e fundamental. Muito bom, Moran. Bom, primeiro eu queria agradecer por você ter me convidado por mediar essa conversa. Eu fui seu aluno e obrigado. Lá em 2012, enfim, sempre muito carinho por você, é sempre muito bom te ouvir. Parabéns pelas iniciativas, professor, e pela conversa. Eu acho que tem muita gente aqui que aproveitou e muita gente que ainda vai aproveitar porque isso fica gravado. Só para comentar antes de fechar, o Núbio pediu para a gente colocar os links. Assim que acabar a nossa conversa, a gente insere, né, lá na descrição do YouTube todos os links que o professor compartilhou aqui. Tá bom, professor? Muito obrigado e vou passar a palavra para você fazer o encerramento. Bom, obrigado, Leandro, você sempre tão atento e faz uma mediação tão bem feita. Você é um mediador nato. Obrigado a você. Se eu não pude ver assim muito, eu olho assim o chat aqui, as perguntas, mas nem interfiro porque senão me distraio muito, assim, eu não sou tão multitarefa como vocês, mais jovens, mas eu olho aí e agradeço. Não dá para responder a todos assim como eu gostaria, mas foi mais assim uma pequena síntese de algumas inquietações, de algo que nós já sabíamos, que nesse momento percebemos, e agora criar uma esperança de para onde vamos e tentar agilizar esse momento que é de crise, um pouco duro que vamos passar, mas vê-lo como uma oportunidade de fazer essa transformação mais rápida. Quer dizer, a coisa vai, já que vai ser híbrido, então vamos mexer nesses modelos, vamos usar o online de uma forma legal, vamos ver esses valores humanos de uma forma diferente, continuar compartilhando isso. Então, essa ideia de
de continuar aprendendo juntos, trocando juntos, independente do seminário é um momento, mas nós trocamos juntos em outros espaços, em outros tempos, em muitas lives, muita gente assim que procura. Eu acho isso importante, assim, poder contribuir. Eu digo que meus atos voluntários são as contribuições nas lives, e muita gente que me envia projetos, me diz isto aqui faz sentido, me ajuda em tal coisa, e eu estou procurando ajudar sempre que posso, e contem comigo, e torço para que vocês ampliem todo esse conhecimento prático que vocês estão adquirindo, que vocês evoluam muito, que se transformem em pessoas interessantes, realizadas, empreendedoras, que é isso que se trata. Somos pessoas que contribuem e que ao mesmo tempo se realizam. Muito bom estar com vocês, e eu espero revê-los quando vocês quiserem, em qualquer momento. Um grande abraço para cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal. E só para o pessoal perguntou ainda aqui, a gente colocou aqui o link para o seminário, tá, Moran? Eu digitei aqui, é bit.ly/seminário Moran. Então, se alguém quiser também saber mais informações, procura lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.